Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui para o canal. Eu sou o Prof. Renan Duarte e hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que tem dado muita dor de cabeça em muita gente que está se preparando para o concurso da Caixa Econômica Federal e que as pessoas estão errando esse tema quando elas vão resolver questões de prova. É claro que eu estou falando sobre o mercado de câmbio. Mais especificamente, eu estou falando sobre a taxa de câmbio real. Nesse vídeo aqui, eu quero trazer para vocês uma explicação mais breve, mais resumida e que vai ajudar vocês a não errar mais esse tipo de questão na prova. Porque tenho a certeza que se vocês acertarem uma questão que eventualmente aparecer na prova de vocês sobre taxa de câmbio real, vocês vão estar à frente de muitas pessoas. Quer ver? Eu vou provar isso daqui para vocês, mostrando aqui as questões que a galera resolve aqui no meu canal sempre às 9 da manhã, quando eu posto lá na comunidade. Antes eu só peço, né, galera que tá chegando, deixa o like no vídeo para dar aquela moral. Pessoal que não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve também para acompanhar aí tudo sobre o concurso da Caixa Econômica Federal e também, né, concurso do BNB, que são os dois concursos bancários que estão acontecendo agora. Vou colocar na tela para vocês, tá? Aqui a gente tem a guia da comunidade aqui no meu canal. E aqui a gente consegue ver, então, vocês não conseguem ver quando vocês resolvem as questões, mas eu consigo ver o percentual de acertos das pessoas que resolveram essas questões, tá? Então, por exemplo, a questão que eu coloquei hoje pela manhã, esse vídeo, ele vai sair no dia seguinte para vocês, né? Mas que eu coloquei essa questão às 9 da manhã hoje, percebam que ela foi uma questão que 79% das pessoas acertaram, tá? Na questão do dia anterior, né, essa daqui que perguntava, são atribuições do Conselho Monetário Nacional. A gente teve um índice de 83%. Geralmente, questões que são mais tranquilas, o índice de acerto ele fica acima dos 80%, chegando próximo de 85%. Essa daqui, ó, no mercado de capitais brasileiro, ela está perguntando aqui sobre corretoras e distribuidoras, quem é que faz a intermediação. Tá aqui, ó. 84% das pessoas acertaram essa daqui. Aí depois tinha uma sobre previdência, que é mais difícil, 65% das pessoas acertaram. Mais para baixo, a gente tem essa daqui, que, pelo que eu lembro, é a questão com maior índice de erros aqui no meu canal. 56% das pessoas apenas acertaram. Resolveram essa questão 7,1 mil pessoas. Se vocês forem ver, né, a questão aqui sobre o Conselho Monetário Nacional, que é mais tranquila, 11 mil pessoas resolveram. Então, além de a gente ter um índice de acerto que foi baixo, muitas pessoas viram essa questão e nem quiseram resolver. Tá? Percebam a diferença no número de respostas, mesmo essa questão ela tendo sido postada dias antes. Por isso que eu digo, se vocês acertarem esse tema, vocês vão estar na frente das outras pessoas que errarem isso. E pensando na preparação, pensando na aprovação de vocês no concurso, isso faz muita diferença. E essa questão aqui, é claro, né, muitas pessoas comentaram, ó, tem 100 comentários nessa questão aqui. Muitas pessoas, né, relatando a dificuldade em resolver essa questão. E olha só o que eu fiz. Essa questão aqui é uma cópia de um estilo padrão de questão da Sesgran-Hill. É exatamente assim que a Sesgran-Hill ela gosta de cobrar taxa real. E eu vou explicar para vocês aqui então sobre como vocês podem resolver essas questões de uma maneira simples, sem precisar pensar muito. Mas claro, isso para quem já tem, né, já estudou a parte de taxa de câmbio real, já tem essa base teórica e consegue então entender por que a gente vai chegar nessa explicação que é mais fácil. Eventualmente pode ajudar também quem não queira estudar, né? Só pegar a manha ali, talvez consiga resolver as questões de prova. Da onde eu tô tirando essa compreensão de como resolver? Aqui, ó, pessoal, tá? Não é da minha cabeça. Macroeconomia esquematizada, Luísa Sampaio, né? Faz parte aí da coleção do Pedro Lenza. Eu estudei para concurso com 2 desses livros aqui, né? Esse de macroeconomia e um que está atrás de mim, né? Acho que não vai aparecer para vocês, que foi de microeconomia. Foi assim que eu estudei para o concurso do Tribunal de Contas da União, foi assim que eu fui aprovado nesse concurso. Então, não é da minha cabeça. Aqui tem taxa de câmbio real, tá? E a compreensão que ela traz é exatamente essa que a Sesgran-Hill, ela também gosta de colocar nas questões. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente interpreta e resolve de uma maneira fácil. Vou colocar na tela de novo, tá? E a gente vai pensar o seguinte.
que eu tenho aqui um celular que está sendo negociado em 2 países, tá? Aí a gente tem aqui o Brasil e do outro lado a gente tem os Estados Unidos. No Brasil, esse celular, ele custa R$1.000. Só para a gente começar aqui, tá? Custa R$1.000. Lá nos Estados Unidos, esse celular, ele custa... Aliás, no Brasil, vamos fazer assim, ó. Custa R$2.000. E lá nos Estados Unidos, sim, ele custa $1.000. Tá? Lembrem que o que eu vou trazer para vocês aqui é uma compreensão sobre taxa de câmbio real. Tá? E a taxa de câmbio nominal, que é a relação do preço entre duas moedas, ou seja, quanto que o meu real vale em relação ao dólar, ela, nesse instante aqui do exemplo, ela estava da seguinte forma. Ó. Eu vou colocar aqui. Eu tinha aqui $1, aqui não vai aparecer para vocês, né? Vou colocar mais abaixo aqui. $1 é igual a R$2. Isso daqui, então, taxa de câmbio nominal. Bom, nessa situação aqui, eu quero entender a taxa de câmbio real, tá certo? A taxa de câmbio real, ela vai nos dizer quanto que um produto vale aqui no nosso país em relação a de outro país. É isso, a gente vai comparar o preço de 2 bens, tá? E para isso a gente precisa trazer o preço desses 2 bens para uma mesma unidade monetária. Aqui eles estão em unidades monetárias diferentes. No Brasil, a gente tem expresso em reais. Lá nos Estados Unidos, em dólares. Agora a gente vai trazer para uma mesma unidade monetária. A gente pode trazer isso para reais ou pode trazer isso para dólares. Vou trazer primeiro a dólares, tá? Significa que, para trazer para dólares, eu vou ter que fazer a conversão aqui no Brasil. R$2.000, né, com a cotação dessa forma aqui, o preço no Brasil ele vai ser de $1.000. É o mesmo preço que lá nos Estados Unidos. E eu poderia trazer a reais também, o preço dos Estados Unidos, para trazer numa mesma unidade monetária. No Brasil, R$2.000, lá nos Estados Unidos, quando eu for fazer a conversão, também custaria R$2.000. Mas a gente vai utilizar aqui os dólares, tá? Então, percebam que o produto, esse celular, ele vale $1.000 aqui no Brasil e $1.000 lá nos Estados Unidos. Quando a gente tem essa situação, a gente diz que as duas moedas estão em paridade de poder de compra, porque eu preciso exatamente a mesma coisa para comprar esse produto aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também. Tá? Percebam que a taxa de câmbio nominal ela não é a mesma. Não, né? Percebam que a nossa moeda ela é mais fraca do que a moeda americana em termos nominal. Né? Porque a gente tem R$2 para cada dólar. Mas isso não importa, porque a gente tem a compensação dessa taxa de câmbio nominal no preço dos 2 bens e a gente tem, então, paridade no poder de compra. Porque os 2 bens, apesar da taxa de câmbio nominal, eles valem a mesma coisa, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Tá? Mas não é isso que a questão vai perguntar para vocês. Tá? O que a gente pode ter é uma situação onde o preço aqui no Brasil ele vai ser de, vamos supor aqui, que ele vai ser... Aliás, eu vou deixar R$2.000, eu acho, e vou trocar só a taxa de câmbio aqui. Vou colocar a taxa de câmbio aqui a R$4. Percebam como mudou, né? Antes eu tinha $1 para cada R$2, agora eu tenho $1 para cada R$4. Quando eu for fazer a conversão aqui, olha o que vai acontecer. O preço no Brasil, né, em dólares, agora a gente vai dividir 2.000 por 4, esse preço aqui em dólares, ele vai ser de $500. Lá nos Estados Unidos, é $1.000. Aqui no nosso país, ele custa $500. Aonde que ele está mais barato? Ele está mais barato no nosso país, não está? Está. As pessoas, elas vão preferir comprar no Brasil ou comprar nos Estados Unidos? É melhor pagar 500 ou é melhor pagar 1.000? As pessoas vão preferir comprar no Brasil. Brasileiros vão comprar o celular aqui. Americanos vão importar do Brasil. Se os americanos estão importando do Brasil, os brasileiros estão exportando. Então, sob a ótica do Brasil aqui, a gente vai ter mais exportações. E nessa situação que a gente está aqui em tela para vocês, eu tenho que o real está subvalorizado
em termos reais. Tá? Por que ele está subvalorizado em termos reais? Porque o preço no Brasil ele custa menos do que o preço lá nos Estados Unidos desse bem aqui que eu estou falando, que é o celular. Tá? Então no Brasil ele está mais barato, e por isso o real ele está desvalorizado, ele está subvalorizado em relação ao dólar. Mas tudo bem, as pessoas acertam esse tipo de questão aqui porque elas olham a taxa nominal. E a taxa nominal aqui mostra que a gente precisa de mais reais para comprar um dólar. Então, sim, elas marcam como subdesvalorizado. Aqui elas acertam. Só que a banca, ela não traz essa situação aqui, porque ela sabe que as pessoas vão olhar a taxa de câmbio nominal. E a questão, ela não está pedindo sobre a taxa de câmbio nominal, ela está pedindo sobre a taxa de câmbio real, que é quando a gente olha o preço dos dois bens expressos numa mesma unidade monetária. Olha como ficaria diferente, né, se o preço aqui no Brasil, ao invés de R$ 2.000, ele fosse de, vamos supor aqui que no Brasil, ele seria de R$ 8.000. Quando a gente for fazer a conversão aqui, o preço no Brasil ele vai ser de $2.000. Agora, aonde que está mais caro? Está mais caro no Brasil. Está o dobro do preço. E aí as pessoas vão querer pagar 2.000 ou 1.000? As pessoas vão querer pagar 1.000. As pessoas aqui do Brasil vão importar lá dos Estados Unidos. Então a gente vai ter maior importação. E nessa situação, como o preço do bem, quando expresso numa mesma unidade monetária, está mais barato aqui no nosso país do que lá fora, isso significa que em termos reais, o real está valorizado. E é esse o tipo de questão que a banca gosta, porque ela traz a taxa de câmbio nominal. Percebam que a taxa de câmbio nominal ela continua a mesma. O que mudou foi o preço dos bens. E isso muda de acordo com o quê? Com a inflação. A diferença do preço a diferença da inflação no nosso país e lá dos Estados Unidos. Nessa situação aqui aconteceu de tal forma que o preço no nosso país ele ficou mais caro do que os Estados Unidos. E como ele é mais caro aqui no nosso país do que lá nos Estados Unidos, a gente tem uma situação onde o real está valorizado, mas aonde? Em termos reais. Então percebam que a taxa de câmbio ela continua a mesma. Ela não mudou. Mas o que mudou foi a relação do preço dos bens. Então, quando a gente está calculando a taxa real, a gente olha o preço dos bens nos dois países. Renan, qual que é a dica que tu me dá, então, para não errar esse tipo de questão, né? Aquela dica simples e fácil que tu ia me falar. Apenas olhem o preço do bem. Se ele estiver mais barato no Brasil, significa que o real está subvalorizado. Se ele estiver mais caro no Brasil do que no exterior, isso significa que o real ele está sobrevalorizado. Eu coloquei aqui valorizado, né? Mas também entendam como sobrevalorizado. E nessa situação a gente vai ter mais importação. Isso em termos reais. Se a questão falar em termos reais, é esse o tipo de raciocínio que vocês têm que ter. Tá? Mas aí, para ter um entendimento mais completo, assistam a aula que eu trago aqui de taxa de câmbio real, porque eu vou lá, eu trago esse exemplo mostrando também o preço do bem em diferentes países, trago a fórmula de Cassel, mostro o que influencia na fórmula, né? Se a gente tem mais inflação aqui, se a gente tem mais inflação lá, se a gente tem uma taxa de câmbio nominal que ela é diferente, isso tudo impacta na relação do preço dos dois bens. Não é só a inflação, a taxa de câmbio ela também pode impactar, a taxa de câmbio nominal. Mas, de novo, a dica, eu vou colocar aqui, ó, escrito para vocês, tá? Se a gente tem que o bem é mais caro no Brasil, a gente tem um real sobrevalorizado. Se ele é mais barato, eu tenho um real que é subvalorizado. Isso sempre, né, tá aparecendo ainda para vocês, em termos reais, quando eu olho a taxa de câmbio real, tá? Então é isso daqui, se vocês passaram por toda a aula, entenderam qual que é a lógica, é esse o raciocínio que vocês têm que levar para resolver as questões de prova de vocês. Inclusive, na aula eu mostrei questões a CES Gran Rio, justamente solicitando esse tipo de entendimento, seja aqui no meu canal, seja lá também no curso que eu dou no Direção Concursos, tá? Então eu mostrei esse entendimento aí, e é isso que vocês têm que levar para a prova de vocês. É uma questão que faz a diferença, porque muitas pessoas erram, tá?
Bom, espero que tenha facilitado a compreensão para vocês sobre esse assunto aqui. E eu tô trazendo esse vídeo também porque teve um inscrito do canal, acho que é inscrito, que ele foi lá e falou que eu estava tendo raciocínio errado. Né, que não era isso que teria que se olhar e que na verdade é a taxa de câmbio nominal. E daí ele me trouxe uma compreensão do ChatGPT, que foi lá e quando ele solicitou o exercício que eu coloquei, ele falou que estava diferente do que eu coloquei. Bom, então eu faço o desafio, coloca as questões lá da Sesgran Hill no ChatGPT e pede a resposta. Depois que ele der a resposta, pede assim, ó, você tem certeza da resposta? O ChatGPT vai dizer, não, eu estava errado. E daí, se tu perguntar de novo, ele também vai dizer que estava errado e que agora ele vai te dar uma resposta certa. O ChatGPT, galera, não é uma ferramenta de estudo dessa forma. Ele pode auxiliar de muitas maneiras, mas quando ele chega aqui na parte de taxa de câmbio, ele está provavelmente parametrizado para olhar a convenção do certo, que é utilizada aí em países onde a moeda é mais forte. Então ele não consegue, né, eu imagino, entender a lógica aqui que a gente utiliza a convenção do incerto. Pelo menos eu entendo que deva ser isso, que ele traz uma resposta diferente, né? E, enfim, para a prova de vocês, então, é isso que vocês têm que levar quando solicitar câmbio real. Tá, mais uma coisa. Pessoal, eu vou trazer o próximo simulado aqui pro canal. Pro canal não, né? Eu vou trazer o próximo simulado e ele vai ser lá no canal do Direção Concursos, e isso para a Caixa Econômica Federal. Aí, nesse simulado, eu vou trazer questões aqui de câmbio, justamente para vocês treinarem, né? Para ver se vocês pegaram esse conceito aqui e vocês conseguem resolver essas questões. Então, vai ter umas 2, 3 questões de câmbio para vocês resolverem. Esse simulado, ele vai ser disponibilizado no dia 12 de abril, tá? Eu vou colocar aqui onde que vocês acessam, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Aí depois vocês acessem aqui e façam o cadastro para que vocês recebam um simulado. Esse daqui, então, ele não vai ser que nem os meus simulados passados, que eles só ficavam disponíveis, né, o material, para quem tem o meu curso. Esse daqui não. Esse daqui todo mundo vai poder, então, fazer o download dele. Coloca lá o nome, coloca o e-mail e o direção vai mandar para vocês esse simulado no dia 12. Vocês vão ter até o dia 13 para resolver. E o detalhe é que esse simulado aqui, ele traz todas as matérias do edital de vocês. Então a gente vai ter português, a gente vai ter inglês, a gente vai ter comportamentos éticos e compliance, vai ter informática, vai ter conhecimentos bancários e atendimento bancário comigo, tá? Então vai ser um simulado realmente igual à prova de vocês. Façam a inscrição aqui, recebam esse simulado no dia 12, façam ele, enviem para o Direção e no dia 14, no domingo, eu vou estar ao vivo lá no canal do Direção para fazer a correção desse simulado aqui. Tem premiação ali para os primeiros colocados, né? Vocês estão vendo que eles ganham o curso da Caixa. E eu vou querer ver, então, né, quem é que assistiu esse vídeo aqui, quem é que assistiu as minhas aulas de taxa de câmbio, e eu quero ver como é que vocês vão ir, então, na minha matéria, principalmente na parte da taxa de câmbio, né? Porque vocês viram aqui, na comunidade, o pessoal não está indo tão bem assim quando eu trago taxas de câmbio. No geral, né, o pessoal acerta ali entre 80% a 85% das demais questões, mas quando eu coloco taxa de câmbio, alguns preferem nem responder, e os que respondem apenas, então, de 55% a 60% das pessoas acertam. Pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês, espero que essa compreensão ajude lá na prova. Lembrando, a gente compara, quando a gente fala de taxa de câmbio real, o preço do bem expresso numa mesma unidade monetária. Se ele estiver mais caro no Brasil, isso significa que o real está sobrevalorizado. Se ele estiver mais barato no Brasil, significa que o real está subvalorizado, independentemente da taxa de câmbio real. Tá? Eu acho que com isso vocês já conseguiriam resolver quaisquer questões que a Sesgran Hill já cobrou em outros concursos, só com esse entendimento. Mas Renan, ainda falta alguma coisa? Assiste a parte teórica, a aula que eu trago sobre isso, assiste também a resolução dos exercícios daquela aula e depois vem e assiste de novo esse vídeo, que eu tenho a certeza que vocês vão pegar bem, tá certo? Eu vou indo nessa, um abraço para todos vocês e até um próximo vídeo.